Vou pegar aqui minha água para ajudar a garganta. Pronto, vou compartilhar minha tela. Então, nós estamos terminando o conteúdo de curvas no espaço. E aí nós vamos ver, por último, essa proposição e o teorema fundamental das curvas, né? Proposição, vou esboçar uma prova aqui. Peço desculpa aí pelo o slide aí, que comecei a organizar meus slides de geometria. Mas eu estou fazendo uns slides também para lógica, né? Aí, lógico que está me dando muito trabalho, porque eu nunca ministrei essa disciplina, e a gente tem que fazer tudo do zero. Bom, vamos lá. Então, a gente vai ver uma coisa sobre a questão da torção, né? Que a gente descobriu, tem dois números, né? Que caracterizam a questão das curvas no espaço, que é a curvatura e a torção. Então, aqui eu tenho uma curva regular, de curvatura não nula. Então, diz que é uma curva plana se somente a torção é zero. Certo? A gente viu que se o K for nulo, a curva é um segmento de reta. Certo? Ela é bem prumadinha, né? Não ficou muito reta aqui não, mas é isso aqui, certo? Aí a gente viu também que a curvatura, ela tem a ver com uma curva, ela se dobra. Então, onde ela se dobra muito, a curvatura é grande, né? Esse número aqui, né? K. Quando ela se dobra pouco, esse número é menor, certo? Tanto que se ele for zero, não se dobra nada. Agora, quando você está no espaço, aí você tem um outro jeito de você se dobrar, né? Esse eu quero pegar não. Certo? Imagina que a gente viu que tem curvas que estão no espaço, né? Ou estão no espaço e estão num plano, certo? A gente viu no lema. Então, a curvatura, ela está medindo o quanto essa curva ela se dobra aqui dentro desse plano, certo? Agora, essa curva ela pode querer sair do plano. Ela está no espaço, ela pode querer subir para cá. Então, a torção ela tem a ver com isso. Então, se a torção é nula, significa que a curva permanece nesse plano aqui. Ela não quer sair, ela não sai. Então, aonde a torção dela for zero, ou diferente de zero, aí ela vai sair do plano. Certo? Então, a curvatura tem a ver com, vamos dizer assim, essa questão da curva se dobrar numa certa direção e a torção, como ela se dobrar assim, em outra direção. Então, são esses dois componentes geométricos que a gente estuda. Certo? A gente viu que quando a curva é plana, ela mora no seu plano oscilador. Certo?
o binormal dela, vamos assim, apesar de variar, todos eles são paralelos. Então, todos eles determinam esse mesmo plano, que é o plano onde a curva mora. Ok? Perguntas? Pronto, então a proposição fala que uma curva é plana se o tal é zero, a torção é zero. Como é que a gente demonstra, né? Então, a gente começa considerando ela parametrizada pelo comprimento de arco, para facilitar as contas. Se não for parametrizada, você parametriza. E nós vamos fazer a ida, né? Ou seja, nós vamos pegar como hipótese o fato da curva ser plana. Então, pelo lema anterior, a gente já viu na aula anterior, e eu estava falando agora, o B de S, que é o binormal, é constante. Ou seja, ele não depende do S. Qualquer canto ele tem a mesma, ele é paralelo aos demais. Certo? Então, como ele é constante, se eu derivá-lo com relação a S, eu vou obter zero. Bom, aí você lembra que o B' é o tal vezes o N. Né? Uma das fórmulas de Frenet que a gente deduziu. Certo? Botei até aqui um lembretezinho, né? A refrescar da sua memória. Então, B' é isso aqui, ó. Então, se eu quero isolar o tal, né, uma coisa que eu ia até chamar a atenção de vocês, assim, você tem B', que é igual ao tal vezes o N. Então, eu quero isolar o tal. Aqui, como existe, ó, de forma geral, quando a gente quer isolar uma variável dessa, como é que a gente faz, né? Aqui está multiplicando, a gente passaria assim, o quê? Dividindo, não era isso? Só que eu não posso fazer isso aqui. Isso aqui eu não posso fazer, por quê? Porque isso aqui é um vetor. Então, não posso dividir por um vetor. Eu posso dividir por um número real. Certo? Então, não posso fazer isso. Então, como é que eu faço para isolar o tal? Eu já até fiz isso com vocês, mas eu acho que eu esqueci de chamar a atenção desse fato, né? Então, quando você está trabalhando com vetores e você quer isolar um cara desse aqui, esse aqui é um número real, esse aqui é um vetor, certo? O tal é um número real. Então, eu uso o produto interno. Certo? Naquela história de... Assim, a gente até diz por menino, né? Se você quer... O certo aqui é você dizer, vamos dizer assim, que você vai multiplicar por 1 sobre n, né? Vamos dizer, passar o n para o lado de cá e multiplicar isso aqui por isso aqui. Tá? Assim, o mais correto, né? Então, para que eu isole o tal, como eu estou tratando com vetores, eu vou usar o produto interno. Então, eu faço o produto interno em ambos os lados pelo n. Eu quero isolar o n,
Você seria o equivalente a você multiplicar uma desigualdade, né? Você tem assim, A igual a BX, né? Você quer isolar o X. Você multiplicaria ambos os lados por 1 sobre B. Né? Que eu quero isolar o X, né? Então, eu multiplico o cara aqui. Aqui, como eu estou trabalhando com produto interno, trabalhando com vetores, o que é que eu faço? Eu faço o produto interno em ambos os lados pelo N. Certo? Pronto. Aí, é o seguinte, ó, aí como é que o tal fica isolado? Porque o N é unitário. Porque eu estou pegando a alfa parametrizada pelo comprimento de arco. Então, isso aqui vai ficar tal. Fiz o produto da N por N. Como o N é unitário, dá 1. Então, do lado de cá fica tal. Certo? Então, tal é o B' interno com N. De onde veio isso aqui? Dessa expressão aqui, né? Ó. Então, eu peguei essa expressão aqui, que é a fórmula de Frenet, e fiz o produto interno em ambos os lados pelo vetor N. E aí, vamos dizer assim, eu isolei o tal. Certo? Então, voltando aqui, né? Então, pelo lema anterior, se alfa é uma curva plana, o B de S é constante, quando você deriva, a constante dá zero. E dessa expressão aqui, dessa expressão do tal, né, que vem da fórmula de Frenet, como o B' é zero, então esse produto interno vai dar zero. Ou seja, o tal é zero. Como isso aqui vale para todo S, então a gente diz que o tal ele é identicamente zero. E quando a gente está tratando de funções, a gente tem que ver isso aqui, né? Porque eu posso ter, por exemplo, a função f de x igual a 2x menos 2, né? Então, tem um lugar onde essa função é zero. Por exemplo, o f de 1. O f de 1 é zero. Mas eu não posso dizer que o f ela é identicamente nula. Porque tem pontos onde ela não é nula. Então, a função ela é identicamente nula quando ela é nula para toda variável aqui. Certo? Então, a gente descobre que esse tal, essa função, né? Essa função torção, ela é identicamente nula. Ou seja, ela é zero para todo S. Certo? Essa questão de ser nulo, a gente tem que prestar muita atenção também. Outra coisa que eu acho que eu vou chamar a atenção de você, já falei isso, você está falando de vetor, né? Está falando de vetor no espaço. Então, quando você diz que o vetor é nulo, você está dizendo que todas as suas coordenadas são nulas. Se você tiver uma coordenada diferente de zero, então o vetor não é nulo. Certo?
Quando você diz que uma função ela é identicamente nula, você está dizendo que ela é nula em todo ponto. Certo? Porque tem funções que é nula num ponto ou dois. Você pega uma função de segundo grau. Ela pode ter dois zeros, mas ela não é identicamente nula. São duas coisas distintas, certo? Assim como o vetor também, tem que tomar cuidado com essas coisas. Então, aprendemos algumas coisas, né? Como isolar uma questão do vetor aqui. Como é que você faz para isolar? Você faz o produto interno, certo? É uma maneira de você se livrar. Quero me livrar do N, certo? Aqui, eu quero me livrar desse N aqui. Quero deixar o tal sozinho. Como é que eu faço? Como eu sei que o N é unitário, então eu sei que se eu fizer o produto interno, vai ficar N com N, e o N com N é 1. Então ele, de certa maneira, assim, some. Certo? Beleza. Perguntas? Tudo tranquilo? Sim. Vamos embora para Tem frente. dúvidas não. Aí, ó, reciprocamente. Né? Então, a gente vai fazer o que? A volta, né? Então, na volta, eu vou pegar isso aqui como hipótese, o tal identicamente nulo, e vou mostrar que alfa é uma curva plana. Então, hipótese. Tal é zero para todo S. Certo? Aí, eu vou olhar a expressão do tal, né? Eu vou olhar para essa expressão aqui do lembre-se aqui que eu coloquei, tá vendo? Então, a minha hipótese agora está dizendo que isso aqui, esse tal aqui, é zero para todo S. Então, como eu tenho um produto aqui, significa que isso aqui é zero. Então, B' é identicamente nulo. Porque o B' é zero para todo S. Porque o tal de zero, o tal de S, é zero para todo S. Ó. Aí eu tenho o B' igual a uma constante. Como é que eu faço para encontrar o B? Eu integro. Né? Eu vou integrar. Só que a integral do zero é uma constante, né? Eu vou chamar de B. Certo? Integrei o zero. A integral do zero é uma constante. O nome dessa constante eu vou chamar de B. Beleza. Então, isso aí você... Vamos dizer assim, guarda isso. Guarda isso aí. Guarda isso aí. Então, guarda o fato que B de S é uma constante. Certo? É uma constante. Então, vou fazer uma brincadeira aqui, ó. Vou pegar um S0 e vou definir uma função. Essa função aqui, ó. Então, definir essa função. F de S é isso. Invenção do matemático, certo? Aí nós vamos provar que o F de S é identicamente nula. Como é que a gente prova isso? Então, você derivei aqui o F, né? Ficou o alfa aqui,
derivada dessa constante é nula, né? Bagunça grande. Aqui eu tenho um produto interno, né? Ó. Eu tenho um produto interno. Ó. Então, o F é um produto interno. Quando eu derivo o F', isso por definição, questão da regra do produto, vale aqui para produto interno, certo? Vocês conhecem a regra do produto para multiplicação usual mesmo, mas essa regra também vale para o produto interno. Então, quando você deriva isso aqui, repete essa, né? Deriva o que tem aqui e repete a outra. Aí aqui, você faz isso aqui. Então, você deriva essa primeira parte, que é isso aqui. Você tem um alfa', isso aqui é zero, você não coloca, repete o B. Aí tira uma parcela aqui, que não aparece aqui. Que seria repetir essa primeira e a derivada dessa. Só que a derivada disso aqui é B, que é constante. Então é zero. Zero, isso aqui, quando eu digo que B é zero, então B é um vetor, certo? Que é o binormal. Então eu estou dizendo que ele é um vetor nulo. Ele é o vetor nulo. Então, quando eu faço o produto interno de um vetor com um vetor nulo, o resultado é zero. Então, não é necessário colocar essa segunda parte aqui. Porque isso aqui vai dar zero. Certo? Bagunça. Pronto. Então, o que eu estou tentando fazer? Eu estou tentando provar que o F é identicamente nulo. Eu defini minha F desse jeito aqui. Fiz uma invenção, inventei que a F é desse jeito. E eu vou tentar provar que a F é identicamente nula. O que eu fiz? Eu derivei. Então, está aqui a derivada. O alfa', a gente sabe que é o T, né? É o tangente interno com B. Então, nós sabemos que esses dois vetores, eles são perpendiculares. Desde o começo da conversa, esse aqui é o triângulo de Frenet, né? Então, você tem o tangente, o normal e o binormal. Esses três caras, eles são unitários e perpendiculares entre si. Então, quando eu faço o produto interno do B com T, então o produto interno dá quanto? Dá zero. Então, eu descubro que o F' é zero. O F' é identicamente nulo. Porque isso aqui é zero para todo S. Então, se eu tenho uma função que sua derivada é identicamente nula, não é que a derivada é nula num ponto, a derivada é nula em todo ponto. Então, se é uma função que tem, isso vem do cálculo, né? Se tem uma função com a derivada identicamente nula, essa função é constante. Pronto. E eu quero provar que o F é identicamente nula. Eu já sei que é constante. A pergunta é quanto é essa constante? Então, eu já sei que a F é constante. Mas como o F de S0, se você vir aqui colocar F0 aqui, ó. S0 aqui, ó. Aí vai aparecer um S0 aqui, tá vendo?
Essa primeira parte aqui vai dar zero. Então, vetor nulo interage com qualquer outra coisa. Então, essa função é constante. E em um ponto é zero, então ela tem que ser todo zero. Porque ela não pode ser zero num canto e outra coisa no outro canto, porque ela é constante. Então, se ela é zero num ponto e ela é constante, então ela é zero em todo ponto. Ou seja, ela é identicamente nula. Pronto. E aí, o que é que isso tem a ver? O que é que isso tem a ver com com a nossa proposição? Que eu quero mostrar que a alfa é uma curva plana. Então, eu defini essa função aí, que é quem é o alfa de S menos o alfa de S0, interno com B. Então, descobri que isso é zero. Então, isso aqui, se você for olhar aquelas equações do plano que vocês calcularam, isso aqui diz que a curva, se você pegar o P como sendo o alfa de S0, né? E você pegar o vetor normal aqui como sendo B, você vai ver que o alfa de S satisfazer essa equação significa que o alfa, que a curva alfa, mora nesse plano. Certo? Porque um ponto que pertence a esse plano é exatamente isso. Que está pelo menos uma cor diferente, né? Borracha. Significa que o Q menos o P interno B igual a zero. Essa é a equação desse plano. Então, como o alfa, né? Está aqui o Q, né? E aqui o P, né? Então, como o alfa satisfaz essa equação, significa que todos os pontos de alfa satisfaz a equação do plano, então todos os pontos de alfa estão no plano, significa que a curva alfa está no plano e passa por alfa zero e é normal ao vetor B, que é exatamente o plano oscilador. Ok? Então, se tal é zero, a curva é uma curva plana. Hora das perguntas. Nenhuma? Então pronto, né? Então, não. Então pronto. Então a gente aprendeu. A gente aprendeu que a questão da curvatura e da torção, né? Então a curvatura tem a ver com uma curva se dobra dentro de um plano. Certo? E a torção tem a ver com a curvatura sem querer sair desse plano. Ok? O distanciamento da curvatura com relação ao plano oscilador. E para finalizar, eu não vou provar esse teorema.
Esse teorema eu mostro só para justificar o fato do estudo da curvatura e da torção. Então, dado duas funções diferenciáveis, K e o tal. Então, se você pegar uma coisa que você chama de curvatura, outra coisa que você chama de torção, então, o primeiro teorema vai dizer que existe uma curva regular parametrizada pelo comprimento de arco. Então, que K é a curvatura e tal é a torção de S. Então, você pode inventar o K e o S do jeito que você quiser. Você pega a função f de S, sei lá, com o seno, mais o logaritmo, sei o que, né? Não tá o K mesmo aqui, certo? Você pode inventar o que você quiser. Então, o que esse teorema diz é que existe uma curva no espaço e a curvatura dela é dada por essa função e a torção dela é dada por essa função. E diz mais, né? Que essa curva ela é única. Se a gente fixar um ponto, né? Quer dizer, eu posso ter duas curvas assim, exatamente iguais, mas assim, só em um lugar diferente. Se eu pegar essa aqui e arrastar para o outro canto, ela vai encaixar exatamente em cima do outro. Então, se você fixar um ponto e um vetor, né? A curva é única, menos isso, se você fixar isso aqui, né? Se duas curvas, alfa e beta, têm a mesma curvatura e torção, aí tem a menos de sinal, porque a gente viu que a questão da orientação da curva, ela pode interferir nesse sinal. Então, alfa e beta, elas são congruentes. Então, isso significa, como eu estava dizendo, que a curvatura e a torção é como se fosse a identidade e o CPF da curva. Então, se você der o CPF a identidade, só existe, vamos dizer assim, uma pessoa, vamos dizer, no mundo que tem aquele número lá. Mesma coisa para as curvas. Então, esses dois objetos geométricos, a curvatura e a torção, eles são importantes porque eles são capazes de caracterizar por completo a curva. Ou seja, a curva pode ter outras características. Mas se a respeito de uma curva for conhecido a curvatura e a torção, você não precisa saber mais nada, porque no espaço só existe uma curva e uma curva que possui aquela curvatura e aquela torção. Certo? É isso que esse teorema aqui diz, que chama teorema fundamental das curvas. Certo? A menos da questão de deslocar no espaço, né? Porque, por exemplo, eu posso ter uma hélicezinha assim, né? No cilindro. Aqui ao redor do eixo Z. Se eu pegar um outro eixo aqui e fazer a mesma hélicezinha, se eu calcular a curvatura e a torção das duas vão dar iguais. Mas só que se eu arrastar ela vai colar em cima da outra. Então, a menos dessa questão de localização, essa curva ela é única. Certo? Eu não posso ter por exemplo, uma hélice e a outra, sei lá, todas desajeitadas. Não tem, né? Então, quando você fixa a curvatura e a torção, você diz o modelo da curva bem direitinho. Então, se tiver outra em outro lugar, é uma cópia exata do que tinha antes.
Então, com isso, a gente meio que termina essa parte de curvas, certo? Aí o nosso próximo passo é falar de superfície, certo? Que é uma outra, a gente, qual é a mudança essencial? A mudança essencial é que você vai sair de uma coisa que é unidimensional, que é uma curva magrinha, e aí você passa agora a estudar coisas bidimensionais. Para-se por aí? Não. Não. O bidimensional é só mais um passo, né? Então, aí existem os tridimensionais, quadridimensionais, aí você vai ter variedades, outras coisas, quando vai mudando muito, vai chamar de variedade, tem as variedades diferenciáveis, aí vai ter as variedades riemannianas, né? A variedade diferenciável é essa, assim, mais geral, que você trabalha o cálculo diferencial. Quando você vai para o plano tangente, aí lá você coloca uma estrutura de espaço vetorial, né? Que é um produto interno, né? E é uma forma de você medir comprimento de vetores, que é uma consequência do produto interno. Aí você vai para as variedades riemannianas. E tem as variedades semi-riemannianas, que é uma coisa mais geral ainda. E, assim, aí o ambiente de estudo da física, da astronomia, muitas vezes o que acontece no ambiente semi-riemanniano, certo? Então, a gente está andando, assim, aos poucos, certo? Estuda-se curvas, aí tem o entendimento dessa questão da curvatura, da torção, aí vamos estudar a variedade. O que é variedade? Vai ser um objeto agora, só que esse objeto agora ele é bidimensional, né? Aí ele já tem as curvas como subconjuntos, né? Você tem a esfera. Aí você tem os grandes círculos, que vão funcionar como retas lá. E aí as curvas lá dentro já, você pode enxergar a curva como sendo um objeto do R3, como a gente está estudando agora, ou você pode estudar a curva como sendo um objeto da variedade, da superfície. Certo? Aí lá você vai poder falar de comprimento da curva, de áreas, né? Que aí vai ser diferente de você calcular uma área. Por exemplo, se você está na esfera, o ambiente é diferente. Então não adianta você querer, de maneira prática, por exemplo, quando a gente vai, sei lá, um fazendeiro vai medir terra. Então a gente faz de conta nessa hora que a terra é plana, né? A gente vai comprar um terreno numa casa. Então, a gente, de certo modo, a gente despreza a curvatura, certo? Porque é insignificante, certo? Uma coisa assim que não vai alterar nada. Mas se você for para coisas muito grandes, né? Muito grandes, se você for calcular a área da metade do globo, então você não pode tratar a metade do globo como sendo plano, porque aí você vai cometer um erro muito grande, né? É tanto aquela história que eu já falei para você, só do mapa plano. Não existe um mapa plano exato da Terra, porque quando você sai da esfera para o plano, você em algum canto você tem que colher ou esticar. Então, quando se trata de áreas, você tem que aprender a calcular a área no ambiente. E quando você está falando da astronomia, de coisas muito grandes, né? Ou de coisa muito pequena, esses cálculos eles fazem diferença. É a diferença da física newtoniana para a física de Einstein. Certo? Porque o pessoal começou a questionar exatamente isso, porque se você pega a teoria de Newton e aplica em situações, vamos assim, simples,
pequena, tem um erro, mas ele é desprezível, né? Então, não vai fazer tanta diferença. Você calcular a velocidade de um carro, uma coisa assim, de uma cidade para outra, então, nada não, mas se você for viagens interplanetárias, aí já fica significativo o erro que é cometido, certo? Então, a gente tem que aprender a fazer essas contas no ambiente que está. Então, o próximo passo é o quê? Variedade superfície, dimensão 2. Aí você aprende essa estrutura geométrica, né? Aprende alguns conceitos, aprende a fazer algumas coisas, ver a questão do plano tangente, e aí nas retas você tem as retas tangentes, aí na superfície você vai ter o plano tangente, que já é uma coisa bidimensional. Aí você vai aprender a derivadas, né? Que a gente sabe calcular a derivada, por exemplo, do R2 no R2, né? Do R3 no R2, né? De coisas planas e coisas planas. Mas aí você pode ter uma função, digamos assim, da esfera no outra superfície, por exemplo, o toro. O toro é tipo uma câmara de ar, né? Um pneu. Então, você tem duas superfícies. Então, você tem uma função de uma para outra. Então, como é que você deriva? Então, você tem que ter uma maneira de você diferenciar essas funções de um conjunto desse para outro. Então, aí você vai definindo as coisas, você vai copiando as coisas que você já sabe, do R2, do R3, e vai jogando nesses ambientes e tentando ajustar. Tudo que é possível, você vai copiando. Por exemplo, quando saiu de curva do R2 para R3, então a definição de curvatura, você meio que aproveitou, certo? Mas tem coisas que não dá certo. Por exemplo, você teve que botar um módulo para ficar positivo, né? E por aí vai. Então, quando você vai para o R2, já vai para a dimensão 2, você também vai aproveitando algumas coisas. Você vai ter que ver a questão da curvatura na, na superfície, né? Certo? Vou só... Estão vendo minha tela aí, né? Então, a superfície a gente desenha mais ou menos assim, né? Assim, meio torta. O melhor exemplo para a superfície é um lençol estendido. Imagina que você tem um tecido e você amarra, ou você bota, sei lá, 2 pessoas ou 4 pessoas para segurar, e aí você tem uma superfície. Aqui nessa superfície você tem as curvas. Se você parar aqui no prêmio num ponto, aí você tem um monte de curvas aqui. Cada uma dessas curvas que passam aqui nesse ponto, ele tem uma curvatura. Aí a gente vai estudar isso na superfície. Aí, por exemplo, se você pegar o conjunto de todas as curvas, aí tem uma que tem a maior curvatura e tem uma que tem a menor curvatura, né? Aí você vai ter as chamadas curvaturas principais, né? Das curvas, né? E a partir dessas curvaturas principais, você vai falar da curvatura da superfície. Né? Porque você pode ter a curvatura gaussiana, não vou falar com isso mais detalhe depois, a curvatura média, por exemplo, que é a soma das duas dividido por 2, certo? Então, a partir dessas curvaturas das curvas, você define o que vem a ser a curvatura da superfície num ponto.
certo? E aí você vai ver também a interpretação geométrica, que vai ter tem a ver com a curvatura da superfície. Porque tem superfícies que, não sei se eu vou conseguir fazer. Imagina, por exemplo, uma cela, certo? Então, tem curvas que se dobram assim, né? E tem curvas que por exemplo, se dobram, digamos assim, para cima, né? E tem curvas que se dobram para baixo, né? Certo? É como seria a curvatura desse negócio da superfície aqui, certo? Então, a gente tem que ver, definir o que seja a curvatura da superfície, certo? Então, eu acho que eu vou fazer isso só na próxima aula, aí eu vou começar a definir superfície bem direitinho mesmo, mas a ideia é essa agora, de estudar a superfície e andar, né? Ver esses conceitos, né? Não, não é isso aqui. Não, é isso aqui mesmo. Certo? Eu estou preparando aqui meus slides. Eu podia até já fazer isso aqui hoje, mas aí eu vou trabalhar vários exemplos. Eu vou dizer o que seja, né? Que é uma superfície parametrizada. E já coloquei, pelo menos aqui, já coloquei 5 exemplos. Esse aqui ainda está antigo ainda. Estou refazendo meus slides. Para ver se fica melhorzinho. E é isso aí. Vamos ver as perguntas. E eu vou ver uma lista de exercícios sobre curvas ainda, certo? Para vocês me entregarem. Vou parar a gravação. E a gente continua